Imagine administrar ativos de 750 bilhões de dólares, ou quase 2 trilhões e meio de reais. Pois é o que a gestora americana Franklin Templeton tem nas mãos, o equivalente ao PIB da Suíça ou os da Argentina e Portugal combinados. E boa parte desse dinheiro está alocada no Brasil. Por aqui, a companhia tem 50 bilhões de dólares investidos. E o comandante da operação brasileira, o CEO Marcos Vinícius Gonçalves, vai nos dizer como os investimentos são escolhidos, quais são as alternativas de aplicações num ambiente de taxas de juros baixas e analisa o mercado nacional. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da B3, no Moeda Forte. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. E eu gostaria que você me contasse, para quem não conhece muito bem a empresa, o que é e o que faz a Franklin Templeton. Bom, a Franklin Templeton é uma empresa septuagenária. Nós fomos fundados em 47, é uma empresa de pura gestão. Então a gente não faz nada a não ser gestão de recursos. É uma empresa sediada nos Estados Unidos, é uma empresa que está sediada na Califórnia, em San Mateo, que é uma cidade que fica ao lado de São Francisco, mas é uma empresa muito internacional. Das empresas americanas, eu acho que é a mais internacional de todas em termos de gestão, porque nós começamos muito cedo. Então a gente começou a nossa operação fora dos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80. Hoje estamos presentes em mais de 30 países. Então é uma empresa que tem um viés muito global. Vocês investem em 30 países, é isso? Nós estamos presentes em 30 países com escritórios físicos, mas nós investimos praticamente no mundo todo. Eu acho que a cobertura nossa, com algumas exceções de alguns países que têm restrição de OFAC, né, que é uma restrição política, mas a gente praticamente investe no mundo todo. E qual é o tipo de investimento que vocês fazem geralmente? A gente tem uma parte muito forte de ações, então ações é um carro-chefe grande da nossa empresa. Nós temos também uma parte muito forte em renda fixa, sobretudo renda fixa global. E temos expandido também o nosso escopo para investimentos alternativos. Então, toda a parte de investimentos imobiliários, toda a parte de investimento em derivativos, também tem crescido muito ao longo dos últimos 10 anos, eu diria. Então, ações, renda fixa e alternativos. Isso representa quanto dos investimentos de vocês, mais ou menos percentualmente? Eu diria que uns 40% de ações, 40% renda fixa e o restante está dividido entre esses híbridos que a gente chama. Então, os alternativos, imobiliários e derivativos, hedge funds, que a gente fala. Então, representa uma parte, né, um pouco menor, mas é por aí, 40, 40 e 20. Agora, é muito dinheiro administrado, Sim. São 2 trilhões e meio de reais. Como eu falei na introdução, o PIB da Suíça ou da Argentina e Portugal combinados. Isso. Quem são esses clientes de vocês? Nós temos clientes dos mais variados tipos. Então, dependendo do mercado onde a gente atue, como por exemplo no Oriente Médio, nós temos muitos clientes institucionais, fundos soberanos. Na Europa também nós temos alguns fundos soberanos importantes. Nós temos clientes institucionais como fundações, endowments nos Estados Unidos, né, que são aqueles grupos que administram recursos de universidades, mas também pessoas físicas. Então, nós temos uma rede muito grande de distribuição via corretoras, bancos e praticamente todos os privates, todas as corretoras ao redor do mundo são clientes nossos. E uma coisa que tem crescido muito forte agora também é toda essa questão de plataformas digitais, então também é uma forma nova da gente ter acesso ao cliente. Mas eu diria que, dependendo do país, o perfil do cliente muda muito. Mas então não precisa ser um bilionário para investir com a Franklin Templeton, não, nem um fundo soberano bilionário, vocês têm produtos para várias camadas. Não, isso é um bom ponto. Aqui no Brasil nós somos muito conhecidos no mundo institucional, porque a gente tem uma atuação muito forte com clientes de alta renda, sempre tivemos, e também com o mundo de fundações, de fundos de pensão. Mas a verdade é que nos Estados Unidos a nossa operação muito forte é no varejo. Então, a marca Franklin Templeton nos Estados Unidos é muito conhecida, inclusive a gente patrocina torneios de tênis, de hóquei, de golfe. Então, uma operação que lá é uma operação para varejo, em países como a Alemanha, como a Itália, também nós chegamos a clientes pessoa física. Então, você tem toda a razão, é um ponto importante de ser falado, que a gente tem produtos para todos os perfis. Qual é a média de rentabilidade do que vocês entregam para esses clientes, geralmente nos produtos que vocês oferecem? É difícil dizer porque depende muito da referência, né, do famoso benchmark. Então, dependendo do tipo de produto, fundos de ações, fundos de renda fixa, você tem um benchmark. É óbvio que a gente, como gestor ativo, nós temos uma grande parte da nossa carteira, são fundos que buscam bater esse benchmark. Nós temos crescido também na parte de gestão passiva, que é o famoso ETF. Nós estamos investindo muito nessa área, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas de alguma forma depende muito do perfil do produto. Então, fundos de ações vão buscar bater, por exemplo, no Brasil a gente tem fundos de ações que buscam bater o Bovespa, tem batido ao longo dos últimos anos.
anos. Aqui no Brasil, na renda fixa, nós temos produtos que estão olhando o CDI, nosso objetivo é bater o CDI. Mas uma coisa que tem crescido muito também é a questão de retorno absoluto. Então, toda a gama de produtos que não tem restrições em termos de benchmark, né, em termos de índice de referência, e que vai buscar um retorno absoluto, um número específico, com uma volatilidade um pouco mais baixa. Então, realmente depende do tipo de produto. Aqui vocês têm uma equipe de quantas pessoas? Aqui nós temos um escritório com 32 pessoas na parte de gestão. Nós temos também um private equity, que é uma empresa chamada Darby, que aí tem mais um grupo de 8 pessoas. Então, eu te diria por volta de 40. Aqui a gente tem uma operação com renda fixa e ações. Basicamente são os nossos carros-chefe, e agora a gente também está expandindo na parte de fundos internacionais registrados no Brasil com a mudança regulatória. Isso que eu ia te perguntar, agora falando de mercado internacional. No geral, vocês têm quantas pessoas no mundo todo? No mundo todo nós temos quase 9 mil funcionários, 9 mil colaboradores, isso. É um número que engana um pouco, porque na verdade a gente tem um time muito grande de tecnologia, e isso tem crescido muito, e a gente tem algumas operações que a gente chama de hubs, né, que são os centros de operação mais fortes na Índia. A gente tem escritórios, nós somos muito grandes na Índia, nós somos o maior gestor estrangeiro na Índia. E a Índia tem toda a parte de tecnologia. A gente também tem investido muito em Poznan, na Polônia, e a gente também tem uma operação muito grande lá. Mas eu te diria que na parte de gestão, de análise, de portfolio managers, né, de gestores de investimento e analistas, nós temos um time muito robusto, mas aí a gente está falando de 600 e tantas pessoas. Que são os analistas que ficam olhando investimentos e buscando oportunidades. Exato. O brasileiro que investe aqui, ele consegue investir em outros países através de vocês? Consegue. Eu acho que esse é um ponto muito positivo do que a gente tem visto nos últimos anos com relação à regulação brasileira. Houve um avanço tremendo, a CVM fez um trabalho bárbaro, então a gente teve aí a criação da instrução CVM 554, 555, 558, e ela permitiu que os investidores brasileiros, que não são aqueles investidores de 10 milhões, 20 milhões, ou seja, pessoa física normal, hoje tem acesso a investimentos lá fora via veículos locais. Eu acho que isso é uma revolução. Eu até te conto uma história pessoal. Por favor. Eu, quando comecei a trabalhar nesse negócio, uma das razões pelas quais eu comecei a trabalhar com investimentos globais é porque eu sentia uma necessidade muito grande dos meus familiares, quando a gente conversava, eles não tinham acesso, né? A gente sempre teve a limitação muito grande, o Brasil sempre teve essa visão de que investir lá fora era alguma coisa muito sofisticada, suspeita, ou sofisticada ou suspeita, né? As pessoas falavam, não, isso aí ou é para quem tem muito dinheiro, ou é para quem está querendo evitar alguma coisa, está querendo esconder dinheiro, questão de doleiro, etc. E hoje o que você tem é uma descriminalização, né? Eu acho que vai virar uma prática muito corrente para o investidor local ter alocações no mundo todo, que é uma coisa que eu acho que é um avanço necessário se o Brasil quiser se inserir no contexto global. Agora, até pelo mundo ser globalizado, as empresas hoje também fazem parte do nosso dia a dia. Sim. Uma Apple, por exemplo, que as pessoas às vezes querem investir numa empresa dessa. Isso é possível hoje? Absolutamente. Eu acho que esse é o grande ponto. Justamente, quando a gente brinca, a gente olha o nosso celular, o remédio que você toma, muitas das commodities que a gente tem, eu acho que muitas dessas empresas são empresas que estão registradas lá fora, mas tem negócio aqui, os carros que a gente dirige. Então, hoje você pode comprar um fundo de ações registrado no Brasil, ou seja, você procura o teu gerente, o teu assessor financeiro, você fala, eu quero investir numa carteira que tenha tecnologia, que tenha farmacêutico, e você tem lá um fundo, como um fundo nosso, que compra ações da Apple, da Samsung, da Microsoft ou das montadoras em geral. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente normal hoje. O brasileiro vai começar a ter mais apetite por isso na medida em que o juro continuar caindo ou seguir no patamar de um dígito. Eu acho que isso vai ser um grande fomentador. Tá ok, muito obrigado. Não, eu que agradeço. E no próximo bloco conversaremos sobre investimento no Brasil.